Começando aqui nosso bate-papo com empreendedores, nessa volta às aulas. É um grande prazer estar aqui hoje e vamos lá. Antes de começar, a gente vai falar o Neu, né, e sobre esse evento que a gente está fazendo aqui hoje. Tá? Então, vamos falar rapidinho, juro que não vai demorar. Ups. Bom, o Núcleo de Empreendedorismo da USP é um grupo que foi feito para fomentar o empreendedorismo dentro da universidade. Nós somos um time multidisciplinar, formado por alunos da graduação de toda a USP. Então, temos gente da FEA, da Poli, temos gente do IME, gente da Biotecnologia, da Sanfran e tantas outras que estão dentro do nosso time hoje. E tudo que a gente faz é para trazer a cultura de empreendedorismo para dentro da universidade. E fazemos isso principalmente de 3 formas: inspirando, capacitando e conectando os alunos que querem empreender ou estagiar em uma startup para dentro do ecossistema. Mas isso tudo é um pouco difícil de entender. Então, vamos falar um pouquinho sobre alguns dos projetos que a gente trouxe para dentro da USP desse ano. O primeiro que a gente pode citar é o desafio USP Covid. Nós fizemos e tiveram 100 participantes, quase 900 inscritos, nós selecionamos 100 e no final tivemos 4 novos negócios de impacto com o objetivo de mitigar os efeitos negativos que a pandemia trouxe para a gente. Foram mais de 70 horas de desenvolvimento de ideias e diversas novidades e inovações que puderam ser aplicadas depois para todo mundo. Também tivemos o FEU. O FEU foi um evento que aconteceu lá no começo do ano, que a gente teve 25 startups participando, 19 atividades durante toda a semana, em vários institutos da USP. Então, teve atividade na Poli, teve no IME, teve na FAO, e mais de 700 inscritos. E foi de lá onde a gente montou a nossa primeira arena de unicórnios, que ia acontecer dentro do FEU. Infelizmente, por conta do Covid, a gente teve que cancelar o último dia, a gente suspendeu. Estamos trazendo aí de volta essa mesa com grandes empreendedores com praticamente a mesma ideia. Também tivemos, no mês de maio, o treinamento de Novos Piratas, onde tivemos 30 alunos formados em 3 grandes áreas, que foi BI, Marketing Digital e UX, e mais de 10 startups participando. Esses alunos foram capacitados por profissionais que trabalham já no setor e puderam trazer um pouquinho disso para eles. Também temos o Startup Lab, onde a gente tem uma capacidade que querem empreender. Então, nós tivemos na última edição 15 startups pré-aceleradas, com mais de 50 horas de encontros semanais com palestrantes, com empreendedores que já estão no mercado, empreendedores que vieram tanto falar como também participar das nossas bancas de jurado e avaliar um pouquinho do que eles fizeram. Agora nós estamos lançando o nosso segundo programa de pré-aceleração no ano, que também que vai acontecer agora, está com inscrições abertas e o link vocês vão receber aí. Também temos o Startupship, que é o nosso programa de estágios, onde, mesmo em período de pandemia, nós estamos conseguindo fechar vagas para alunos que querem estagiar e estão com dificuldades por conta do mercado. Mais de 35 currículos enviados para startups parceiras, que divulgaram vagas através do Chip, e mais de 10 alunos que, mesmo nessa condição, mesmo dentro da pandemia, vieram para cá e conseguiram o estágio a partir do Startupship. Temos também a novidade do ano, que é o Newcast, onde fizemos 10 episódios na nossa primeira temporada. Não estão todos ainda disponíveis, mas vão ficar. Está no Deezer, e em pouco mais de um mês a gente já tem 80 seguidores e muitas ouvidas aí nesse período.
Além disso, tivemos várias iniciativas durante o ano, tanto eventos feitos e organizados pelo NEU, como o USP Tech Talks, onde a gente discute um pouquinho de Data Science e empreendedorismo, como também alguns outros eventos que tivemos participação, como a Campus Mobile, um evento nacional, a Semana de Inovação do grupo do Grêmio da Poli, onde também tivemos uma participação lá. Então, tudo que a gente faz são várias iniciativas que a gente tem, tentando trazer um pouco desse ecossistema para dentro da USP. Quem gostou e quer saber um pouco mais sobre tudo que o NEU faz, é só seguir nossas redes sociais. Temos aí o Facebook, o Instagram, temos e-mail, tem o nosso site também. Sempre coloca lá USP Empreende, onde a gente consegue entrar em contato com vocês e resolver tudo que vocês tiverem de dúvidas. E vamos lá para o Startup Papo, o nosso bate-papo com grandes empreendedores, onde a gente está retomando esse evento que acontecia antigamente e era organizado pelo NEU. As perguntas vocês podem mandar para o Slido, tá, gente? Então, é slido.com, e o ID é esse aí, 99139. E quem quiser também participar do sorteio, nós estamos fazendo um sorteio aí de um cupom de R$50 nas lojas americanas. É só entrar no bit.ly, sorteio Startup Papo, e vocês já vão estar lá. Mas eu queria começar e queria fazer a primeira pergunta para os nossos membros das mesas, né? Deixa eu abrir aqui. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta porque foi algo que me chamou muita atenção há 2 semanas atrás, quando... Ai, cadê? Foi. Quando o Jorge Paulo Lemann, um dos grandes empreendedores no Brasil, chegou e falou assim, que se ele hoje estivesse se formando, ele iria para uma startup. E aí eu queria começar com vocês, já agradecendo a presença de vocês 4 aqui. O Renato e a Débora já participaram em outros eventos do NEU, e o Romero e o Leandro estão chegando agora, e é sempre bom a gente trazer novas pessoas. Então, eu queria dar as boas-vindas, vocês agora podem abrir as câmeras se quiserem, e eu queria começar com essa pergunta: se vocês hoje estivessem se formando, vocês iriam trabalhar em uma startup, começar a jornada de empreendedor de vocês desse jeito? Obrigado de novo e bom evento para todos. Bom, eu posso começar aqui respondendo pelo grupo, depois queria ouvir a opinião de todos, talvez como ancião da turma. Olha, eu quase não me formei, né? Eu, no 4º ano de engenharia, eu larguei, fui literalmente um dropout para empreender. Então, essa pergunta para mim é sim, com certeza eu trabalharia numa startup. Esse seria meu plano B. Meu plano A seria empreender, tá? Sem dúvida nenhuma. Na minha época, meu plano A era empreender, o B era empreender, o C era empreender. Se nada desse certo, eu ia trabalhar em consultoria. Essa era a minha ideia. Porque não tinha também startup. Hoje, sem dúvida nenhuma, acho que trabalhar numa startup é um ótimo plano B, empreender é um ótimo plano A. Renatão, vamos lá. Vou complementar aqui, cara. Eu concordo. É bom começar aqui dando boa tarde aí, agradecendo o convite de todo mundo. Minha opinião é bem similar à do Romero, tá? Eu acho que, assim, naturalmente, eu provavelmente ia empreender. Se eu não tivesse uma ideia que eu quisesse investir, ou se eu não tivesse time, eu provavelmente ia trabalhar numa startup. Acho que trabalhar numa startup tem algumas vantagens que são muito legais. Uma delas você geralmente tem muito mais autonomia, aprende muito mais rápido do que você ir trabalhando numa empresa que não é uma startup. E também é um ótimo lugar para você criar suas conexões para quando você quiser empreender. Então, assim, é bem comum quem trabalha em startup depois pensar em empreender.
Até tem um post bem legal que o Ariel, meu sócio, colocou recentemente. Várias pessoas que trabalharam na 99 e na Yellow empreenderam depois. Então, é bem legal. Então, é um ótimo lugar para, tipo, quero empreender daqui 1, 2 anos, deixa eu ir lá, faço uma rede de contatos, conheço gente que depois vão querer empreender comigo. Muito legal, obrigada, Renato. Queria agora passar para o Leandro. Qual a sua opinião, Leandro? Sim. Bom, para mim, com certeza, né? Lembrando aqui do meu histórico, sou engenheiro da Unicamp, mecânica, e quando estava lá na faculdade, empresa júnior, tudo quanto é iniciativa, tinha uma iniciativa bem legal lá chamada Inova, de pegar as tecnologias da faculdade, tentar levar para a indústria de alguma forma, e eu me envolvia nesses trabalhos. Aí eu empreendi, na minha época, montei uma consultoria de engenharia mecânica, né, dada a desconexão, um monte de indústria ali em volta da universidade, muito pouco aplicado ali do que a gente aprendia. E aí depois eu fui, talvez, pela opção plano C ou D do Romero, daí eu fui para a consultoria experimentar um pouco disso. Fiquei 10 anos lá na BCG, fazendo tudo quanto é projeto lá, até que vim para o Gympass, já, né, não como fundador lá com César, João e Vinícius, mas pegando a empresa ali no estágio intermediário e conseguindo trazê-la para um estágio mais maduro, né? Acho que naquela época não tinha necessariamente a carreira da startup, ou você de fato iria empreender, tentava inventar algo e com, né, um ambiente muito menos fértil do que a gente tem hoje, ou você iria trabalhar numa empresa normal. Acho que hoje em dia tem uma série de empreendimento já de startup, todo o ecossistema muito mais organizado e, de fato, vira uma nova opção aí de entrada no mercado para o pessoal que está se formando. E, na minha visão, uma opção super, super rica e que te dá uma bagagem que assim, ainda não é ensinada na sala de aula, né? Acho que lá na frente vai evoluir, muito do que a gente vive vai ser passado também pela academia, mas na minha época era zero. Hoje acho que talvez um pouquinho mais, mas ainda há muito espaço. Então acho que é uma carreira bem legal e com certeza eu iria sim. Muito legal, obrigada, Leandro. E agora, Débora, para finalizar essa primeira pergunta, qual a sua opinião? Boa, não, tô com vocês também. Bom, eu só trabalhei em startup na minha vida, né? Minha carreira é um pouco mais curta, acho que a maioria das pessoas aqui. Eu estudei fora, então eu estudei nos Estados Unidos, lá na Universidade de Harvard, e nos Estados Unidos tem muita oportunidade para você também estagiar, né? Tanto durante o semestre quanto durante os summers, durante as férias. E eu aproveitei essas oportunidades. Então, minhas 3 férias, eu sempre fiz estágio em startup. Durante o semestre, eu também fiz, sei lá, protótipo de aplicativo para uma startup do campus. Então, eu sempre fui bem startupeira, assim, né? E tem muitas oportunidades. Eu acho que minha primeira experiência mais empreendedora foi criando uma organização que chamava Brasa, assim como vocês têm o NEO dentro da USP, que era, queira ou não, era muito próximo. A gente tinha que recrutar pessoas, tinha que levantar dinheiro para a organização. Não era com fins lucrativos e não era, né? E era voluntário, enfim. Mas acabou sendo o que me deu o gás para ser empreendedora depois, né? E acho que eu concordo muito com o que o Renato falou de você estar nesse meio de startup, se você ainda não está pronto para empreender, para começar seu negócio, você entrar numa startup é o maior aprendizado, acho, mais próximo que você tem para depois empreender. Então, eu trabalhei no Vale, depois numa startup lá no Cora, e acho que muitas das coisas que eu trago para minha startup hoje da Cuidas, eu aprendi vendo como uma outra startup funcionava. E não só da minha área, né? Eu como engenheira de software, não aprendi só tecnicamente, eu aprendi como eles recrutavam, como eles faziam planejamento, como era a cultura, como eles pensavam em cultura de empresa. Então, foi uma experiência muito rica para depois eu ter a coragem de falar, não, estou pronta para arriscar e empreender. Então, super recomendo, se tiver a oportunidade, de fazer estágios e trabalhar em startup, porque te dá aquele gás de conexões, de aprendizados para depois empreender. Legal. Obrigada, pessoal, pela essa primeira rodada. E já enganchando nesse tema, acho que é uma curiosidade muito grande quando a gente vê alguém que empreende e fala de onde tirou essa ideia. E aí eu queria ouvir de vocês, começando pelo Renato, como que foi essa virada de chave? Quando que você pensou em empreender? As pessoas, eu recebo essa pergunta com uma certa frequência e assim, acho que a minha resposta não é a resposta que as pessoas esperam, na real, porque eu não tive um momento que foi um momento tipo, agora você vai empreender. Eu sempre tive na minha vida
a opção de empreender muito próxima de mim, né? Meu pai era empresário, ele tinha uma metalúrgica pequena, uma empresa de 10 funcionários. Eu trabalhei com ele dos meus 14 anos até o fim da Poli. E por muito tempo na minha vida, a minha visão de carreira era: eu vou herdar a empresa do meu pai e vou tocar a empresa do meu pai. Então, sim, o lance de empreender e ter a própria empresa tal, era um negócio que já estava muito presente. Então, eu não tive um momento que eu falei, cara, foi aqui e tal. Eu sempre me interessei pelo assunto. Durante a faculdade, eu acabei mergulhando mais a fundo a isso. Primeiro, porque eu via que estava próximo de eu talvez pegar a herança aí do meu pai, né, e pegar a empresa. Segundo, porque foi quando começou a surgir os primeiros livros de empreendedorismo e tal. E eu comecei a ler um pouco mais sobre isso, me interessei. Acabou que eu acabei tendo a ideia da minha primeira startup e não fui trabalhar na empresa do meu pai. Mas, assim, isso sempre foi uma coisa natural e presente na minha vida. Eu sei que não é o caso da maior parte das pessoas, mas eu sempre tive isso muito presente, então não tive um evento que teve essa mudança. Legal. E, Romero, e para você? Que eu vi que você começou a empreender já nesse finalzinho de faculdade, enquanto você estava também na Poli. Como que foi isso? Boa, Marina. Na verdade, assim, é curioso, eu sempre, parecido de certa forma com o Renato, eu sempre tive o empreendedorismo em casa, por causa do meu pai. Sempre trabalhei com ele de fim de semana, isso desde os 6 anos de idade, ele tinha varejo de material de construção. E outro dia aqui, mexendo nos meus armários, nesse momento de Covid, quarentena, eu encontrei uma agenda de 1987, eu tinha 9 anos. E lá numa das primeiras páginas tinha um plano de negócio para montar um negócio para plantar, cultivar minhoca no quintal de casa e vender para minha avó. E que eu tinha 66%, e meu irmão, 3 anos mais novo, com 6%, ia ter 33%. Então, eu acho que sempre tive essa veia de querer fazer. Mas eu acho que assim, o tipping point, o grande momento, foi, por incrível que pareça, na 8ª série, que hoje é o 9º ano. Na escola que eu estudava, eu tive aula de computação. Me apaixonei por programação, e naquela época era algo novo, então você programava em BASIC, quanto muito em C, mas era PCXT, não existia nem o AT286, a tela só podia ter uma cor, você podia escolher se era cinza, ou se era verde ou se era âmbar, mas era só aquilo. E eu me apaixonei e falei, tá aí, eu quero empreender com tecnologia. E meu pai, politécnico também, então obviamente eu já tinha uma paixão pela ideia de fazer poli, mas ali no primeiro colegial, no ano seguinte, eu já tinha decidido que eu queria fazer poli para empreender. Então, quando eu entrei na poli, eu já tinha inventado um outro negócio que já tinha dado errado. Nos primeiros anos de poli, eu fiz uma software house com um dos meus amigos, que depois virou meu sócio no Buscapé, o Ronaldo. Funcionou por 2, 3 anos, a gente desenvolveu alguns softwares. E aí, em 98, veio a ideia do Buscapé com o Rodrigo, um outro amigo nosso, então era todo mundo da mesma classe da poli. Como a gente tem aqui, acho que bastante gente da poli assistindo a gente, ainda deve ser dividido por letra, né? Então a elétrica uma sala era do A ao F, a outra do G ao P, a nossa era do Q ao Z, então era tudo Romero, Rodrigo, Ronaldo. E aí o Rodrigo, procurando uma impressora, perguntou se eu conhecia algum site que fazia comparação de preço lá fora. Aqui no Brasil, mal tinha internet comercial, a gente só tinha acesso à internet, que a gente estava num laboratório de pesquisa de internet, que era o LARC, do professor Wilson Ruggiero. E a gente falou, pô, não tem, vamos fazer uma empresa que é um site. Não existe o termo startup, né? Que as pessoas falam que você montou uma empresa. O que é a sua empresa? É um site. Site pode ser empresa? Pode. Não sabia. E foi ali bem naquele comecinho, 98, que a gente começou a trabalhar, e o Buscapé entrou no ar em 1º de junho de 99. Na época tinha só 35 lojas no comércio eletrônico brasileiro. Faz tempo. Tem uns cabelos brancos aqui que não deixa mentir. Cara, curiosidade, eu também aprendi a programar em Basic, cara. Tinha uns 13 anos por aí. Porra, e quando eu fiquei feliz, eu fui autodidata sempre programando, Renato, quando eu fiquei feliz, quando eu descobri que tinha o Renum para renumerar, porque eu renumerava tudo na mão, as minhas linhas, puta caos. Muito legal. Aquela época você tinha que aprender com revistinha de banca, né, cara, no máximo. Não tinha internet. Muito legal, pessoal. Obrigada. Para a nossa próxima pergunta, eu queria perguntar para a Débora, como cofundadora, quando você, nessa sua trajetória, o que você aprendeu? Como você acha que é a hora de abandonar algum negócio que não está dando certo?
Nossa, acho uma pergunta difícil, talvez cada um deve ter uma experiência diferente, né? Eu, antes da Cuidas, eu tive 2 tentativas, assim, bem curtas de outras ideias. As 2 eu abandonei por causa de time, né? Então, elas não foram tanto para frente, assim. Então, dando um passo atrás, eu estava trabalhando nos Estados Unidos, e aí falei, não, vou arriscar, largar meu emprego, vou para o Brasil e quero empreender. Só que eu cheguei aqui, minhas conexões estavam lá, né? Eu tinha ficado 6 anos nos Estados Unidos, eu fui para lá com 18 anos e voltei para cá sem conhecer tanta gente profissionalmente aqui no Brasil. Então, eu comecei com uma ideia, mas eu não tinha time. Aí eu fui conversando com um monte de gente, fui em evento, tentando achar time e tal. E aí fiquei, acho que uns 6, 8 meses na ideia, mas para mim era isso que foi o que mais me faltou, era o time. Porque, assim, a ideia, você nunca começa com a ideia que você vai até o final. Ela vai evoluindo, você vai aprendendo, você vai melhorando, você vai iterando, né? Mas o time acaba sendo muito fundamental. Então, para mim, primeiro faltou sócio. A minha segunda ideia, que é relacionada à música, eu gostava muito de música, tinha uma amiga minha que eu tinha conhecido, que a gente ia no show juntas. Aí eu tinha sócio, mas talvez a gente não estava na mesma empolgação para empreender, assim, eu acho que ela não estava 100% investida. E aí a terceira ideia, que foi a Cuidas, surgiram meus sócios, que são pessoas que já tinham trabalhado comigo na Brasa antes. E aí, tendo time, as coisas desenrolaram melhor, né? Então, eu não cheguei ainda no ponto de largar a ideia. Eu acho que vocês talvez possam contribuir mais, mas para mim, acho que o meu primeiro ponto de mudar de uma tentativa para outra foi o time, né? Porque quando você tem um bom time, metade do trabalho já tá feito ali. E aí tem os desafios de mercado e tal, só que você exige você tem que ter paciência, porque você vai ter vários altos e baixos, você não pode desistir no primeiro empecilho ali, né? Mas para mim foi isso, acho que o time para mim é uma das coisas mais importantes. Legal, Débora. Obrigada pela resposta. Queria passar agora para o Leandro. Leandro, você nessa posição agora de CEO Latam da Gympass, que é um negócio que está crescendo bastante. Qual é a maior dificuldade que você viu em ampliar o negócio? Bom, sempre quando a gente vai olhar, né, como a gente amplia o negócio, tem que crescer rápido, tem que trazer mais gente para a plataforma e tal, a gente pode olhar, né, uma expansão geográfica, por exemplo, que acho que o Gympass, dentre as startups aí, teve uma internacionalização um pouco antes do que normalmente as empresas fazem, né? Óbvio que tem um risco enorme envolvido nisso, mas na época essa ideia, imagina, ninguém no mundo estava fazendo isso direito, e aí é um negócio que vamos lá a gente ser o pioneiro, né? Do que tentar crescer um pouco mais aqui, eventualmente alguém vê e copia e sai fazendo por lá. Então, essa parte de expansão geográfica, né? Hoje a gente está em 12 países. E tem uma parte de expansão de dado o teu produto, o core, como você aumenta ali, né, nas adjacências do que ele já tem. E como a Débora falou, a ideia nunca sai perfeita de cara, né? Você vai trabalhando ali, inteirando em cima, percebendo o que está acontecendo e ajustando. Na história aqui do Gympass, a gente saiu lá do produto B2C, né? Venda num site, como o Romero disse, para venda de passe de academia diário, evoluiu para um uso ilimitado através da B2B2C, venda para a empresa, depois para os funcionários dessa empresa, com a empresa pagando parte da conta e, portanto, trazendo mais dinheiro para a gente otimizar essa cadeia de valor, né? Num sistema onde é ali bom para todo mundo. Aí veio o Covid, aí de repente a gente ficou irrelevante por alguns dias, porque nossas academias estavam fechadas, né? Todas, em algum momento a gente tem 50 mil academias parceiras pelo mundo. Teve um momento onde todas estavam fechadas. Aí, se minha solução é dar acesso a essas academias, fiquei momentaneamente irrelevante, né? Aí, na visão não só de crescimento, mas como você se adapta, né, à nova realidade, aí tem um esforço enorme lá para pivotar o negócio, para ter também soluções digitais e virtuais, né, de treinamento. A gente viu que no mundo virtual não era só o treinamento em si físico, poderia explorar outros elementos de bem-estar, né? A saúde mental, a parte lá de meditação, a nutrição, tudo coisa que tem a ver com o nosso core business, né? De ir para academia física, mas sendo complementado ali por uma oferta digital.
Então, assim, para crescimento, sempre vai ter geografia, produtos, pode fazer incremento de coisas, né, em cima do que você já faz. Também usar cada oportunidade, seja uma crise ou algo que você ouviu dizer aqui, linka com outra coisa ali, e ficar sempre com o radar ligado para como construir em cima do que você já tem, né? Porque é aquela história da eureka e tem a ideia perfeita, pelo menos eu nunca ouvi de empreendedores, sempre uma construção em cima de coisas, às vezes que até deram errado, mas que te traz um aprendizado para construir em cima. Débora, você ia falar alguma coisa? Você abriu o microfone? Não, eu tinha esquecido de mutar só. Fica tranquila, fica tranquila. Queria passar agora a bola para o Romero nessa mesma linha. Você passou muito tempo no Buscapé. E que desafios você encontrou ampliando o seu negócio? Boa. A gente teve algumas fases, acho que bem características no Buscapé. Eu diria que os primeiros 7 anos a gente foi extremamente focado. No Buscapé a gente levantou uma rodada Seed, uma rodada Série A, tudo isso ali naquele comecinho 2000, bolha. Na verdade, a nossa rodada Série A foi no meio do estouro da bolha, ela quase não aconteceu. A gente levantou 3 milhões de dólares e depois não levantou mais dinheiro. Com esse dinheiro a gente sabia que não ia ter mais dinheiro e que a gente ia ter que levar a empresa até o final com o que tinha levantado até ali. De fato foi isso que aconteceu. Então a gente teve que segurar muito a ansiedade de não expandir durante esses primeiros 7 anos. A gente não tinha determinado que era 7 anos, mas a gente determinou que ia ficar extremamente focado. Quando chegou o final de 2005, então isso foi de 99 a 2005, quando chegou o final de 2005 a gente percebeu que tinha um buraco muito grande no mercado. Você tinha algumas startups que não conseguiam crescer, mas que já estavam começando, não existia ainda muito venture capital. As grandes empresas de internet não faziam investimentos, eram os grandes portais, era o Terra, era o IG, era o UOL. Eles geralmente copiavam as coisas que existiam, mas não compravam. E aí a gente falou, bom, vamos inverter a estratégia e agora vamos para uma expansão Big Bang. Agora vamos passar 7 anos expandindo. E aí a gente fez a aquisição do principal concorrente que a gente tinha, justamente para não ter um problema de sair comprando todo mundo e, de repente, descuidar do negócio principal. Então, a gente consolidou o negócio principal. E com essa geração de caixa, os negócios tinham que ser lucrativos naquela época, com essa geração de caixa, a gente foi adquirindo uma série de empresas e lançando outras. Então, no final das contas, quando eu deixei o Buscapé em 2013 para 2014, já eram 25 empresas embaixo desse guarda-chuva. Ao contrário da Gympass, tem muita coisa em comum com a Gympass e a dinâmica do Buscapé, né? A gente tinha um desafio de trazer os grandes varejistas, a Gympass de trazer as grandes redes, a gente teve, enfim, uma dinâmica de que tem um lado que é B2C, outro lado que é B2B, e eu tive a sorte aí enorme de ter sido investidor anjo no comecinho da Gympass, e a Redpoint foi o primeiro investidor, o fundo que eu estou hoje, o primeiro investidor institucional da Gympass. E eu tenho que aqui falar para o Leandro que concordo 100%, a expansão internacional da Gympass eu acho que é case global. Tá? Com exceção de negócios como Google, como Facebook, que a expansão se dá mais com o escritório comercial, sem demérito, mas é questão do modelo de negócio, que é um modelo global. A Gympass é um modelo local, né? Em cada país você começa do zero. Você não aproveita as academias do Brasil na Espanha. Você não aproveita os clientes da Espanha nos Estados Unidos, talvez um ou outro, mas é realmente cidade a cidade, país a país. E nós tentamos, de 2003 a 2014, toda a minha trajetória de Buscapé, expandir o Buscapé para a América Latina e nunca foi bem sucedido. Para vocês terem ideia, no ponto mais alto da história, todos os outros países da América Latina representavam 25% das receitas do Buscapé e Brasil 75%. Então, essa arte de fazer essa expansão internacional eu acho que foi muito bem feita, e também a visão que às vezes o brasileiro, e eu, a meia culpa, fala assim, pô, vou expandir, pô, eu vou para México, eu vou para Argentina, eu vou para Chile. Cara, para Chile, com todo o respeito e carinho aos chilenos, tenho vários amigos chilenos,
Chile é do tamanho do Itaim mais Jardins, às vezes, sabe? E aí a Gympass acho que teve a visão de falar, não, eu vou para a Europa, eu vou para os Estados Unidos, entendeu? E é verdade, o trabalho muitas vezes de ir para a Alemanha é muito parecido com o trabalho de ir para o Chile. Só que o retorno é desproporcionalmente maior de você ganhar o mercado alemão do que ganhar o mercado chileno. Então, não só uma startup que expandiu, mas expandiu para mercados difíceis. Então, no nosso caso, a maior dificuldade foi primeiro manter o foco e depois achar um sócio que entendesse o que a gente queria construir, que, por incrível que pareça, a gente teve uma curva diferente, né? A gente cresceu lucrativo e a gente fez a curva do venture depois da série B, que foi quando a gente entrou com um sócio novo e falou, vamos gastar todo o dinheiro que a gente gera, em vez de dar lucro, para investir e comprar outros negócios. Muito legal. Obrigada, Romero. E agora a próxima pergunta, eu queria começar com o Renato. A pergunta é: como saber a hora de largar o emprego e investir 100% no negócio? Qual métrica deve ser importante para essa decisão? E aqui a gente está falando de emprego, mas pode incluir faculdade também, ou qualquer coisa que estiver dividindo seu tempo e empreender. Cara, eu tive duas experiências parecidas com essa, assim. A primeira foi, eu estava trabalhando na empresa do meu pai, como eu falei, e aí fui investir mais tempo na minha startup, e isso foi uma coisa gradual. E depois eu estava na minha primeira startup, que foi o EBA, e depois decidi dedicar mais tempo na 99. Eu tive duas situações parecidas com essa. E assim, do jeito que eu encarei, nunca foi uma coisa brusca, assim, nunca foi assim, a partir de hoje, às 3 horas da tarde, eu deixo de trabalhar nessa empresa e começo a trabalhar na outra. Então, assim, não acho que você teve a ideia do negócio, tive a ideia do negócio, vou largar a faculdade agora. Não, põe para rodar, cria as primeiras versões, vê se aquilo tem tração, vê se você entende bem o problema, você está com uma solução boa, começa a ganhar um pouco de tração, aí você faz a transição. Na 99, por exemplo, a gente construiu o protótipo em sei lá, era em 2012, lá para abril mais ou menos de 2012. A gente lançou em agosto, né, porque a gente precisou passar um tempo coletando os primeiros motoristas, cadastrando os primeiros motoristas e tal. E até o final de 2012, mais ou menos, a gente ainda estava trabalhando meio que nas duas empresas ainda, na nossa primeira empresa, que era o EBA, e a 99. E aí, em 2013, aí o negócio estourou, e a gente começou a ter muita gente interessada, muito motorista querendo cadastrar, tal, e começou o negócio organicamente crescer. E nessa hora ficou nítido pra gente, que assim, a gente aparentemente tem uma puta oportunidade aqui, ou a gente coloca bastante energia nela, ou não vai rolar. E aí, nessa hora, nós três decidimos focar bastante na 99, e a gente fez a transição. Da minha primeira empresa também foi a mesma coisa. Eu fiquei... Assim, a minha primeira empresa surgiu dentro da Poly, no meu último ano da Poly, foi 2006, e eu fui dedicar tempo full-time nela, acho que em 2008 só. Então, ficou 1 ano e meio, mais ou menos, alguma coisa assim, como um side project. Então, assim, a vantagem de eu trabalhar com meu pai é que era uma metalúrgica. A metalúrgica tem um horário bem regradinho, né? Então, eu dava, tipo, 5, 6 horas da tarde, eu estava em casa, coisa que não existe hoje, né? Mas naquela época, 5, 6 horas da tarde, eu estava em casa, eu trabalhava até, sei lá, 2 horas da manhã na minha startup, no EBA, e o resto do tempo trabalhava na metalurgia, e aí eu fui, aos poucos, entendendo qual que era a hora de fazer a transição. Tive a sorte de ter compreensão do meu pai também nessa hora, e incentivo, inclusive. Mas aí eu fiz a transição a hora que o negócio já tinha ganhado mais tração, já estava com acesso, já estava, inclusive, eu conseguindo ganhar dinheiro suficiente para montar um time e tal. Então assim, foi meio assim. Não foi um momento específico, mas foi uma hora que eu falei, cara, eu preciso dedicar mais tempo aqui, e dá para dedicar mais tempo que vai ter retorno. Não foi uma decisão precipitada. Legal. E você, Débora, o que você acha? Boa. Acho, depende muito, né, de pessoa para pessoa, a aversão a risco. Acho que para mim foi uma mudança um pouco mais brusca, acho que do Renato, porque eu mudei de país, né, quando eu fiz essa transição. Então foi a decisão de largar o meu emprego, o meu salário e voltar aqui. Então o que eu levei em consideração, por exemplo, por que eu não vim para o Brasil empreender logo depois de formada e trabalhei 1 ano e meio antes, né? Primeiro que eu não tinha dinheiro, então se eu fosse largar tudo e voltar, eu precisava me manter por um tempo.
Então foi bom esse 1 ano e meio de trabalho ganhando em dólar traduzido para o real, porque eu ganhei um caixa aí para eu ir me virando sozinha na volta, né? Então passei um ano e meio sem salário. E também você vai se acostumando mentalmente, né? Mas o que eu fiz, acho parecido com o Renato, e ainda quando estava nos Estados Unidos, eu já estava pensando quais eram os projetos que eu queria fazer, já tinha feito um MVPzinho nos finais de semana, começado a conversar com pessoas, jogar minha ideia, começar a conectar com pessoas que podem ser meus mentores e tal. Então, tenho também um apoio psicológico para você fazer essa transição. Então, conversar com pessoas, explorar essa ideia, pensar, beleza, se eu largar meu emprego hoje, o que eu faria amanhã? O que eu faria nos próximos meses, né? Para mim foi importante ter essa ideia. Então, eu fui me acostumando com a ideia de arriscar. Para mim, acho que um dos turning points meus foi que eu estava namorando a ideia de empreender, tal, de voltar ao Brasil, até que, acho que 6 meses antes do que eu voltei, eu voltei em 2017, em meados de 2016, eu conheci uma pessoa que me ofereceu um cargo de CTO para a startup dele que ele estava começando no Brasil. Aí eu falei, pô, se eu estou considerando aceitar essa oferta de ser CTO, de começar algo do zero, ser co-founder, por que não começar a minha, que na verdade é o que me empolga mais, né? Então, foi meio que aos poucos aquilo. Então, essa oferta, essa conversa falou, pô, eu tô meio que pronta para ir trabalhar com ele, por que não começar a minha, né? É um risco parecido, queira ou não. Então, acho que para cada pessoa tem esse momento. Para mim foi assim. Ótimo. Obrigada, Débora. Agora eu queria lançar a próxima pergunta para o Leandro. Na sua experiência na Gympass e também nas consultorias, enfim, tudo que você já viu, como você acha que dá para tornar a startup atraente para investimentos? Então, acho que a startup, assim, ela tem que resolver alguma coisa, né? Ela tem que pegar um problema e ter uma solução inteligente para melhorar aquilo. Empreender por empreender, só falar, isso aqui é meu, é minha ideia, é meu site e tal. Se não resolve, não é um problema, aí tem, obviamente, muito menos valor. Então, ser capaz de definir bem o que você quer resolver e contar essa história direito, né? Que às vezes a ideia é até boa e até faz sentido, mas você não é capaz de estruturar aquilo para os outros, daí tanto para atrair talentos quanto para eventuais investidores, né? De uma forma estruturada. Acho que é bem importante. E aí, acho que a gente conversou um pouquinho aqui no início também, e até uma das fortalezas do Gympass, né? Foi logo de cara ter reunido pessoas muito boas, não necessariamente com experiência, né, com track record de empreender, de ter dado certo e tal, mas assim, pessoas muito boas que iriam fazer o que for preciso para evoluindo o negócio, né? Você rapidamente se cercar de pessoas boas e ser capaz de, né, gente boa atrai gente boa, e ser capaz de entrar nesse ciclo virtuoso. Acho que todo mundo aqui que falou, em algum momento citou algum sócio, algum momento onde teve lá uma pessoa importante e tal, e não é um caminho de uma pessoa só, né? Um caminho de construção com gente boa, e aí a gente consegue evoluir o negócio. Então, acho que resolver um problema, ser capaz de contar isso bem e construindo um time bom, aí a chance de dar certo vai aumentando. Legal. Pegando esses pontos que o Leandro trouxe, queria perguntar para o Romero, você identificou isso quando você recebeu o primeiro investimento lá no Buscapé? Sim, eu diria que sim. E acho que são pontos importantes quando eu estou investindo como fundo hoje de Venture Capital também. A gente tinha uma dificuldade lá, que era o mercado, né? O nosso plano de negócio, a gente pegou o número assim, mais otimista, aquele número maior número do mercado de internet para o ano de 2000, era 100 mil usuários. Então esse era o nosso tanque, a gente chama, era o mercado total. Então, enfim, a gente começou muito cedo, que é bom e ruim, né? É bom porque você consegue criar uma marca muito forte, com muito awareness, é ruim porque você tem que esperar o mercado crescer para a sua empresa crescer junto. Mas eu concordo 100% com o Leandro. Quando eu estou investindo, e acho que isso foi importante lá fora, o time é o primeiro ponto, tá? Então, o time é complementar, os soft skills do time também, não é só ser complementar em um conhece de saúde, porque a startup é de saúde, outro conhece de programação, outro conhece disso.
Não. É um time que tem características pessoais que são positivas. Ele escuta, ele reflete, ele conversa. Você vê uma liderança, né? Você percebe se o empreendedor é motor ou não, como ele pensa. Numa conversa é fácil você, com o tempo, começar a perceber esse tipo de coisa. A segunda coisa que a gente olha muito é exatamente o que o Leandro falou, qual que é o problema, né? E empreendedor bom, ele se apaixona pelo problema, não pela solução. Eu já vi muito empreendedor bom que se apaixona pela solução que ele criou, porque é esse aplicativo aqui, esse aplicativo, mas ninguém está com a dor que ele está querendo resolver. Ou a dor que ele está querendo resolver não dói muito, que é o que a gente chama de vitamina, né? Vitamina atrai menos do que aspirina, porque legal, a vitamina se eu não tomar não acontece nada. A aspirina se eu não tomar eu vou explodir de dor de cabeça, então eu pago a aspirina na hora que eu preciso. Então, e o terceiro é o mercado, então é o time, quão talentoso é, qual o problema que ele está resolvendo e quão grande é esse mercado. Se for um mercado muito grande e for uma dor importante, com certeza ele vai ter modelo de negócio, com certeza ele vai criar algo importante. Legal, Romero. E pegando esse gancho do time fundador, eu queria passar para o Renato. Como que foi você, o Aiel e o Paulo como time fundador? Foi importante para buscar investimento, mostrar que vocês eram complementares? Como que foi nesse começo? Assim, no começo a gente não foi atrás de investidor, né? A gente estava muito mais preocupado em colocar o negócio de pé. A gente demorou um pouquinho demorou 1 ano mais ou menos para a gente ir atrás de investidor. Então, na verdade isso é o que eu geralmente recomendo para as startups. Se você puder empurrar a fase de buscar investimento para frente, é melhor porque você está numa posição melhor, tanto para convencer o investidor, quanto que para se você convencer, você consegue condições melhores de negociação, né? Mais gente interessada em você e tal. Mas no nosso caso, a nossa complementaridade era bem grande, assim, eu já trabalhava com o Ariel há bastante tempo, a gente tinha uma startup juntos, né? E a gente sempre teve uma divisão muito boa de eu sei mais a parte nerd aí de programação e o Ariel sei a parte mais de produto e filosófica. O mercado gosta de chamar... Alguém criou essa nomenclatura que é o hipster, o hustler e o hacker. Nessa nomenclatura aí, eu era o hacker, o Ariel era o hipster e o Paulo era o hustler. Então, assim, foi muito legal, porque assim, eu já trabalhava muito bem com o Ariel, do ponto de vista de a gente conseguir construir produto juntos, eu codando e ele ajudando a se colocar no lugar do usuário, construindo estratégia de produto, esse tipo de coisa. E a gente tinha feito isso muito bem no EBA, né, que foi a nossa primeira startup. E eu acho que ali foi uma puta escola para a gente, mas também foi uma escola muito boa de produto, mas também serviu para a gente saber que a gente não era muito bom de negócios, porque apesar de a gente ter feito um site com muito acesso, a gente teve 7 milhões de visitantes únicos tal, por mês, a gente teve um site bem grande, vários países de língua portuguesa usando tal, mas a gente não conseguiu fazer aquilo ser um negócio grande, né? E foi aí que a gente conheceu o Paulo, e aí o Paulo começou a trazer o olhar de business para a gente. Ele começou, na verdade, o Paulo começou a ajudar a gente no EBA antes da gente fundar a 99. E aí, nessa ajuda foi que a gente conheceu ele, e quando a gente construiu o protótipo da 99, a gente mostrou para ele, e foi que a gente começou. Então, isso foi fundamental, assim, tanto para a gente mesmo, assim, eu acho que é legal você pensar no que o investidor quer, mas geralmente o que o investidor quer é o que é bom para a empresa, né? Então, isso é um ponto que você pode pedir uma opinião para o investidor, tal, mas o que é importante? O importante é a sua empresa ter talentos complementares, ter pessoas complementares, independente se você vai buscar investidor ou não. Isso a gente tinha muito bem, assim, a gente tinha esses papéis super complementares. Além disso, falando um pouco de soft skills e valores, etc., a gente se dava super bem, a gente se comunicava bem, até hoje, assim. Então, assim, além de ser sócios, somos amigos. Então, assim, tem bastante diferença, porque, enfim, para quem está pensando em empreender aí, cara, você se dá bem com o seu sócio é muito necessário, assim, porque o pessoal costuma falar assim, sociedade é igual casamento. Só que eu acho que sociedade é bem pior do que casamento, tá? Porque um casamento, você tem algumas decisões difíceis que você vai tomar ao longo do casamento. Em uma sociedade, você tem algumas decisões difíceis por dia que você vai tomar. Então, assim, você em clima de briga com o seu sócio o tempo todo. Se vocês não se dão bem nisso, se vocês não conseguem deixar o lado pessoal de lado, fica muito difícil. Se vocês não têm visão de mundo parecida, esse tipo de coisa, fica super difícil. Então, enfim, falei demais, falei de vários assuntos aí, mas assim, a complementariedade nossa ajudou bastante
tanto para levantar dinheiro, quanto realmente do ponto de vista prático na empresa, foi super útil para a gente. Né? Marina, eu posso só construir um pouco em cima do Renato aqui? Claro, fica à vontade. Eu adorei o que o Renato falou, eu não poderia concordar mais. Eu acho que o que fez o Buscapé dar certo foi... eu brinco, né? Eu falo, a única coisa que a gente fez foi ter a ideia, no instante seguinte a gente já começou a trazer gente para o time. Então, acho que o que a gente fez de competente foi chamar as primeiras pessoas que depois chamaram as outras. Mas também foi o fato da gente dividir essa mesma visão. Os 4 fundadores do Buscapé, depois o Mário entrou, né? Então era Romero, Ronaldo, Rodrigo, depois de um tempo o Mário entrou, a gente tentou, né, convidar ele para virar Romário, para poder ficar no Rô todo mundo, ele não topou, mas o resto tudo ele topou, mas isso ele não topou. Mas tinha essa visão, a gente queria construir uma marca grande, que todo brasileiro conhecesse, que usasse, seja qual for a visão, mas dividir a mesma visão. E hoje, fazendo investimento, tem um teste muito interessante, que eu acho que vale a pena eu dividir, que vale para quem estiver assistindo empreender, que é o seguinte, eu estou para investir num founder. Eu fiz toda a lição de casa, eu conheço, o time é bom, é complementar, incrível, o mercado é grande, a dor é importante, puta, os termos estão lá, está tudo pronto. O check final eu imagino que eu estou num aeroporto e que eu perdi a conexão do voo. Eu olho para o lado, esse cara também perdeu a conexão do voo, ele senta do meu lado e ele vai ficar 7 horas falando comigo sem parar. Isso é uma boa notícia ou isso é uma má notícia? Porque se isso for uma má notícia, eu não faço o cheque. Não adianta. Porque eu vou ficar 7 anos, na média, com ele. E a gente gosta... Claro que a gente só dá conselho, mas a gente gosta de participar, de ajudar o founder, de conversar toda semana com o portfólio. O que você está tendo de dor? O que está te deixando acordado? Então, pô, se eu não tiver, e aí a gente está aqui no ambiente universitário, então, se eu não tiver tesão, entendeu, para poder fazer essa ligação, não vai dar certo. Então, no final do dia, use esse teste das 7 horas de aeroporto quando vocês estiverem montando o time de founders também. Não podia perder, Renato, que você mandou tão bem, eu queria dar a dica das 7 horas de aeroporto. Excelente dica, Romero. Obrigada. Queria só fazer um lembrete para quem está assistindo a gente. Se vocês quiserem mandar perguntas que a gente possa fazer aqui para os convidados, é só entrar no site slido.com e digitar esse ID aqui que está na tela, 99139, e manda sua pergunta lá, que a gente vai fazer aqui. E também... Sei do 99. Exatamente, foi de pensado. propósito? Tá. E a gente vai fazer um sorteio também no final, é só se inscrever pelos links que estão na nossa live no Facebook. Para a próxima pergunta, eu queria passar para a Débora. E, Débora, essa pergunta vem de uma pessoa super especial, que é um dos nossos empreendedores no nosso programa de pré-aceleração. O Adalto está fazendo essa pergunta, tenho certeza que o Fernando está junto. Fernando, ele é um empreendedor que tem deficiência auditiva e eles estão fazendo uma startup de acessibilidade em Libras. E até o Adalto fez pergunta para o Renato, da última vez que o Renato veio no nosso programa. E eu queria perguntar para você, qual o maior desafio em atender os clientes com algum tipo de deficiência? Você que é CTO, não sei se tem alguma adaptação que vocês estão fazendo na Cuidas, na parte de tecnologia, fala um pouquinho disso. Boa, não, acho que é uma ótima pergunta. Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para responder, mas acho que o desafio é que, e acho que não só de deficiência, né, mas quando você pensa em construir um produto, tem pessoas na ponta e você não tem dentro da sua empresa a representatividade de todos os tipos de pessoas que são os seus usuários, né? Seja, acho que deficiência principalmente, mas seja gênero, classe social, enfim, né? Então, como que você faz um processo de produto, de definição do que você vai priorizar dentro da sua empresa, para pensar quem que é o público-alvo que você está atacando? Isso vai depender muito de priorização, né? Então, a gente tem que conseguir identificar qual que é o real impacto do seu produto naquele público. Então, quantas pessoas do seu corpo de usuários têm um certo tipo de deficiência ou têm a necessidade por uma funcionalidade X? Então, o desafio aqui é você ter uma visão real do impacto do seu produto. Às vezes, é 1 de 1 milhão, talvez eu não vá investir numa feature só para essa pessoa, né? Às vezes é ruim dizer isso, mas você não vai conseguir atacar todos os públicos ao mesmo tempo. Mas o problema é quando porque você não vê, você supõe que você não está afetando.
Então, acho que o desafio aqui é como time de produto, né? Produto tecnologia, você conseguir mapear, você conseguir ter ferramentas para metrificar. Tá, beleza, eu não tenho, não tenho suporte no meu aplicativo para pessoas que são deficientes visuais. O que isso significa? Qual que é o impacto? Qual que é a experiência dessa pessoa deficiente visual, deficiência auditiva usando o meu produto? Cara, fica totalmente inutilizado. Beleza. Talvez com um esforço pequeno, você consegue fazer uma adaptação pequena que ataca aquele público e você amplia, sei lá, em quantos por cento a sua base de pessoas que podem usar seu produto. Mas ter os números concretos disso e ter na cabeça que é importante você conseguir metrificar isso, que é fundamental, porque a gente esquece, porque a gente tende a olhar só o que está do nosso lado, né? Que está dentro da empresa, muitas vezes. Então, é importante você trazer objetividade para essas decisões. Qual que é o impacto que eu vou trazer real e qual que é o preço de eu implementar uma coisa para esse tipo de cliente, né? E assim, como qualquer tarefa de priorização, acho que esse é o maior desafio, é você trazer objetividade para essa decisão. Posso complementar essa Claro, essa claro. pergunta? Fala aí, Renato. Eu acho que assim, é super verdade isso. É muito difícil muitas vezes, e a maior parte das vezes, para ser super sincero, se você for para o seu método de priorização clássico, assim, você nunca vai priorizar, porque geralmente é um pedaço muito pequeno dos seus usuários. Mas o que dá para você fazer é colocar na sua cultura de desenvolvimento algumas coisas que vão fazer com que seu aplicativo fique mais acessível. E uma coisa legal de você pensar é que geralmente quando você pensa em acessibilidade, você ataca esse problema, você não está melhorando só o seu usuário que tem algum tipo de deficiência. Geralmente você está melhorando para todo mundo. Então, algumas boas práticas de programação de aplicativo, por exemplo, e até de site, por exemplo, tem um jeito de você desenvolver telas que o próprio sistema consegue fazer leitura de tela de forma mais fácil. Se você não faz pensando nisso, se você não usa boas práticas disso, o sistema não consegue ler tela. Eu aprendi isso na prática, porque na 99, nosso aplicativo no começo, o leitor de tela não funcionava. E basicamente era só mudar um pouquinho o jeito que você programava a tela, que o leitor conseguia ler a tela de forma melhor. Outra coisa que é super importante é o seu aplicativo responder quando alguém vai e altera o tamanho da fonte no sistema. Então, tem vários aplicativos que quebram se fizer isso, e tem aplicativos que se aumenta a fonte e não muda a fonte nele. E isso ajuda, por exemplo, para usuários, por exemplo, gente mais velha que precisa de óculos, tal. No nosso caso, a gente chama motoristas nesse sentido. Então, às vezes, umas pequenas alterações na forma como você aborda o produto como cultura, não necessariamente como priorização de roadmap, ajudam. Agora, features específicas para pessoas com deficiência, aí geralmente é mais difícil mesmo. A gente chegou a ter funcionalidade de táxi para cadeirante, esse tipo de coisa. A gente tinha algumas coisas focadas nesse sentido, mas geralmente acaba sendo difícil priorizar mesmo quando você tem um público tão amplo assim. Mas não quer dizer que você pode ignorar isso, você pode colocar como cultura de desenvolvimento de alguma forma. Ótimo. Leandro, eu vi aí você concordando, queria saber a sua opinião nesse tema, como que é na Gympass hoje, o que você acha? É bem semelhante ao que a Débora e o Renato disseram. Eu agregaria que, assim, no nosso caso, a gente sempre tem que pensar não só ali no aplicativo, né, o usuário final, mas a gente tem de um lado a empresa e do outro lado a academia. Então, qualquer coisa que a gente vai desenvolver, a gente tem pelo menos 3 públicos para pensar na experiência, né? E aí, quando a gente vai falar do lado das empresas, que a princípio vai ser um pouco mais de sofisticado, né, ali com RH, empresa grande, aquele monte de coisa, a própria empresa às vezes tem dificuldade de lidar com esse tema internamente, né? Então, acho que assim, é super difícil de desenvolver algo específico para esse público, mas talvez a melhor dica aqui é como o Renato disse, né? A gente tenta incorporar alguns elementos que vai ser útil para todo mundo, que vai melhorar a vida do nosso usuário, mas algo específico, acho que não sei, quando você já teve um reach, né, uma penetração de mercado super grande, e aí você passa a procurar ali outras oportunidades que estão hoje subatendidas, aí você pode pensar em algo mais específico, mas certamente é um desafio constante, principalmente um negócio super novo, né? Você tem recurso super escasso, naturalmente vai passar num processo de priorização, e no início está ali no modo sobrevivência. Acho que óbvio que tem bastante oportunidade, talvez para pensar em como, né, a tua própria solução é como
dar mais acessibilidade, sei lá, para aplicativos em geral, ou olhar isso como problema a ser resolvido, e não somente como, dado o seu modelo de negócio, tentar melhorar a experiência ali desse tipo de usuário. Mas esse tema é muito bom, tá, para ser discutido. Eu acho que ele é pouco falado no geral, mas certamente assim, a gente vai viver cada vez mais, todo mundo vai ter algum tipo de deficiência em algum momento da vida, se viver muito, né? E acho que o mercado como um todo vai avançar nisso aí nos próximos anos, décadas talvez, né? Legal. Agora eu queria passar para o Renato com uma pergunta aqui que eu acho que faz muito sentido, que a gente vê bastante em quem está começando a empreender, principalmente com vários unicórnios saindo da USP, parece que, enfim, você olha muito lá na frente e esquece o começo. Então a pergunta é, muitos querem ser os fundadores das novas startups de sucesso, os novos unicórnios. Começar assim já não traz muita pressão e faz perder o foco? O que você acha? Eu acho o seguinte, se você quer um unicórnio, cara, sei lá, vai pinta um unicórnio, assim, você não pode começar pensando no unicórnio, cara. Você tem que começar pensando em construir valor para as pessoas. Assim, quando eu comecei a minha primeira startup, eu não chamava startup. Quando eu comecei em 99, o termo unicórnio não existia. Então, assim, ninguém fazia isso porque queria um unicórnio. Isso virou meio que um termo meio moda. Você acaba chegando no status que as pessoas chamam de unicórnio, porque você teve muito trabalho e você construiu muito valor para muita gente, por isso que sua empresa vale tanto. Então, eu acho que isso tem que ser o ponto. E a pressão é ótimo, cara. Assim, eu adoro pressão. Acho que pressão para startup é um negócio animal, assim, faz você direcionar para o lugar certo. Mas a pressão tem que ser uma pressão interna sua de resolver aquele problema que você se propôs a se resolver. Se você vai ser um unicórnio, se você vai ser um camelo, agora estão falando de camelo, assim, qual bicho que você vai ser, não deveria importar. O que deveria importar para você é você resolver o problema das pessoas. Então, assim, você está começando a empreender, pensando em quanto sua empresa vai valer lá na frente, eu não acho que é um bom... Assim, eu sou um empreendedor mais romântico, assim, eu nunca empreendi por conta de dinheiro, eu nunca empreendi, sei lá, o meu interesse sempre foi como que eu construo um sistema, um produto ou alguma coisa que as pessoas vão usar, as pessoas vão valorizar, as pessoas vão querer usar, as pessoas vão querer pagar por aquilo porque é barato, porque o que você está entregando para ela é muito maior do que o que ela está te pagando. Então, eu sempre pensei nesse sentido e acho que o foco deveria ser isso. Então, a resposta traz pressão e faz perder o foco, traz pressão e faz perder o foco. O foco deveria ser em entregar valor, mas se você conseguir achar uma pressão interna em você, mas a pressão para entregar valor para o seu usuário, para o seu cliente, eu acho que é uma pressão boa de ter. Essa é a minha visão, assim, de quando começa. Legal. E você, Débora, você que empreendeu mais recentemente agora com a Cuidas, né, em 2018, que a gente já estava vivendo esse mundo de unicórnios e, enfim, como que foi para você esse começo? Pensou nisso? Boa. Eu acho que eu concordo muito com o que o Renato falou. A real é que, assim, cada pessoa tem sua motivação para empreender, né? Então, para mim, eu acho que eu sou parecida com o Renato. Para mim, é muito mais sobre construir um produto que eu acredito e resolver o problema das pessoas do que dinheiro ou do que o final, né? A real é que se você... Cara, empreendedorismo tem muitos altos e baixos. Se a sua única motivação for onde você quer chegar daqui muitos anos, é difícil você se manter motivado no caminho, porque o caminho é muito longo e a chance é que você não vai virar um unicórnio, porque muitas poucas empresas vão virar um unicórnio, né? Então, acho que é muito difícil você manter essa motivação se você virar um unicórnio. Então, a de emoções que é você empreender. Então, para mim, você receber... A minha motivação é receber um feedback legal de um cliente, porque eu falei, cara, eu resolvi o problema no mercado. Sabe, é comemorar com o meu time. Então, você tem que pensar como se vão ter motivado até chegar lá, né?
Posso complementar? Que eu tenho um negócio que eu falo geralmente para os universitários que tem bastante a ver com isso que a Débora falou. Que assim, cara, empreender é difícil, empreender é foda. Você vai passar por muito, muito, muito perrengue. E se você não tem uma conexão emocional com o que você faz, se você não tem uma paixão, um negócio maluco que você está querendo construir, e você vai muito pela lógica, você vai desistir no caminho. Porque tem um monte de situação no meio do caminho do empreendedor que a coisa lógica é desistir. A coisa lógica vai fazer outra coisa na sua vida, cara. É muito risco isso aqui. Você vai trazer um problema para sua vida se isso aqui der errado. Você vai acabar com o emprego das pessoas. Tipo, você tem alguns riscos que você toma que são muito difíceis. Algumas situações são muito difíceis. Então, assim, ter uma conexão emocional forte com o que você está fazendo é o que te faz passar por esses momentos. Porque, cara, assim, não conheço um empreendedor que não fala, velho, eu passei por, sei lá, pelo menos 6 histórias horrorosas aqui que eu posso contar, pode virar a série de Netflix. Então, assim, de verdade. Então, assim, a dica maior que eu daria, assim, é, cara, faz uma coisa que você é apaixonado, ou se apaixona por aquilo que você faz de alguma forma, acha um motivo, seja, sei lá, não sei, acho dentro de você uma paixão grande pelo que você está fazendo, isso vai ajudar muito se você for empreender. Eu concordo com o Renato. Eu acho que empreender tem essa teimosia. A gente fala que é resiliência, porque a gente pega os casos que deram certo, né, e chama de resiliente. Os que deram errado vão ser chamados pela família, pelos amigos, de teimoso. Então, o Buscapé podia ter sido chamado de teimoso. Levou 4 anos para a gente ter a primeira receita. Não é lucro, para ter a primeira receita. Quer dizer, tem que ser muito teimoso. Né? E tem uma frase que eu gosto, que inspira, para mim, muito o que é empreender, é que o legal de empreender é que, se der certo, talvez, até provavelmente, você vai ganhar muito dinheiro, a sua empresa vai valer X, Y, Z. Mas tem muito mais a ver com a caminhada do que com o destino nesse sentido. E eu não conheço um caso de empresa respeitada em status de unicórnio em que o sonho era ser unicórnio. Tá? A grande maioria que quer ser unicórnio não consegue decolar, não consegue chegar lá. Você trocou a ordem das coisas. Tá? Então, é sobre a jornada, não é sobre o destino só. Concordo. Muito legal. Obrigada, pessoal. Queria agora trazer uma pergunta para o Leandro, uma pergunta que veio dos nossos alunos, uma pergunta específica como a Gympass faz hoje para lidar com os novos concorrentes? Então, a gente basicamente criou esse mercado, né? Dependendo de como você define o mercado, né? O mercado corporativo em escala e as academias participando desse ecossistema, a gente que criou o conceito. Naturalmente, por um período, tem só você fazendo isso, você está criando um conceito novo, e depois, quando aquilo vai dando sinais de sucesso, vai entrando um cara aqui, outro ali, um de fora, um de dentro e tal. Então, o que a gente faz, não está aqui o nome da pessoa que fez a pergunta, mas o que a gente faz é basicamente assim, a gente foca na execução muito bem feita, olhando mais internamente como melhorar, do que preocupado com concorrente A, B ou C. Óbvio que a gente não ignora, né, os movimentos, mas mais no sentido de entender, será que ele viu algo que eu não vi? Será que ele está explorando uma oportunidade que eu não estou? Versus, isso aqui é só para mim, você não pode, né? Que isso aí não gera valor, né? Sempre a gente vê o que gera valor e a gente vai executar muito bem aquilo. Foi interessante que assim começou a aparecer em vários mercados, né? Em mercados que a gente já estava um pouco mais maduro, em mercados onde estava só iniciando, e imagina um monte de brasileiro tentando contratar e começar um negócio, sei lá, na França, e aí, né, imagina que tem lá o pessoal da Polytechnique que viu lá que o negócio fazia sentido e começou a montar rápido o negócio também. Então, dependendo da tua maturidade, né, ou na sua micro-região ali, e vários negócios, né, tem efeito de rede, o nosso tem muito, o Romero falou, você precisa ali ganhar na micro-região e, de repente, ali vão ter forças que te ajudam e reforçam o teu posicionamento ali. E tem lugares que, eventualmente, vai ter um player local que arrebenta todo mundo, sabe? Então, a gente sempre focou muito na execução e olhando o que os outros estavam fazendo, mas tentando fazer o nosso da melhor forma possível, né? Legal. Valeu, Leandro. Próxima pergunta, eu vou começar com a Débora, e aí depois quem quiser responder fica super à vontade, algum de vocês foi CLT antes de começar a empreender? Por quanto tempo? Valeu a pena?
eu fui por 6 meses antes de ir para a faculdade, entre eu me formar no ensino médio e estudar fora. Eu dei aula dei aula de mentoria, enfim, no meu colégio. Foi o único momento que eu fui CLT. Mas assim, eu fui equivalente a CLT nos Estados Unidos, vai. Quando eu trabalhei, né, no Cora. Para mim, valeu a pena. Fui 1 ano e meio, né, trabalhando lá antes de eu voltar, depois de formada. Para mim, valeu a pena porque eu aprendi muito. Assim, eu absorvi muito sobre boas práticas de startup no tempo que eu fiquei no Vale. Acho que tanto dentro do Cora quanto em eventos por lá, assim. E me ajudou a criar coragem para eu arriscar e empreender. Eu não estava pronta para dar esse passo logo que eu me formei. Então, para mim, foi bom ter essa estabilidade para ir criando a minha coragem. Mas foi pouco tempo também, né? Foi 1 ano e meio. E aí eu voltei, larguei para ele, cá estou. Acho que ninguém mais foi, né? Só a Débora. Eu fui, mas eu não fui um dos fundadores do Gympass, né? Eu trabalhei 10 anos em consultoria, mas pegando a história lá dos 3, né? Do Vinícius, do César e do João, o César e o Vinícius trabalhavam também em consultoria. Eles estavam fazendo lá o Third Year Out, né? Que as consultorias fazem. E aí um estava no MIT e um em Harvard. E os dois droparam, não se formaram para montar o Gympass. O João, que é o terceiro, antes trabalhava na indústria também, trabalhava na CVC na época e se juntou. Provavelmente ele trabalhava há uns 2, 3 anos também. Então, acho que na média ali o pessoal com 2, 3 anos de experiência profissional foram o tempo aí que eles começaram a estruturar o Gympass. Também não fui, mas nunca tive emprego, né? Mas o desafio de ser chefe sem nunca nem ter tido chefe foi muito grande. Teria me feito muito bem ter passado por uma experiência de ter um chefe. Me ajudaria talvez a ser um chefe melhor depois. Então, é muito romântico, realmente não fui, não tive, mas não vejo problema, não é demérito nenhum, entendeu? Você pelo contrário, acho que constrói. Liderar e fazer gestão de pessoas é algo muito difícil, é uma arte. Me dá conforto quando eu estou investindo, saber que pelo menos alguns daquele time de founders já passaram por experiência de gestão de pessoas. A gente fala muito de empreender, né? Desculpa, Débora, fala aí. Não, só ia complementar, uma coisa que eu penso bastante, é que, assim, acho que vale a pena você ter uma experiência de empreender se você acha que não está pronto, mas não... Acho que a questão de trabalhar CLT ou em alguma empresa antes de empreender não use isso como uma desculpa para ir adiar o que você realmente quer fazer, né? Então, tem gente que fala, cara, eu quero empreender. Pode ser que você não esteja pronto hoje, então, talvez, qual que é o próximo mais perto que você tem? É trabalhar numa startup pequena para você juntar uma grana e depois empreender? E não ficar assim, eu acho que antes de empreender eu preciso trabalhar em consultoria 3 anos para eu ganhar experiência aqui, depois eu vou trabalhar numa empresa grande para ganhar experiência aqui. Não, vai mais direto, né? Acho que tem muita gente que às vezes pensa em pipocar nas coisas mais seguras antes de empreender, mas é mais um desvio do caminho que você quer realmente chegar. Então, tem que pesar isso, porque a experiência é mais relevante. Uma outra coisa que eu diria também, que tem um outro lado que eu já ouvi de algumas pessoas saindo da faculdade, que fala assim, putz, eu não posso empreender porque eu tenho que formar um currículo. Cara, empreender é formar currículo. Então, assim, tem muita empresa que está interessada em contratar quem já empreendeu, mesmo que não deu certo. A gente mesmo, na 99, na Yellow, contratou gente que já tinha empreendido. Cara, empreendi, não deu certo, tive esses aprendizados, tal. Então, claro, tem um jeito legal, tem que ter um jeito legal de você colocar isso no currículo e contar a história, tal. Mas não quer dizer que você perdeu aqueles anos do ponto de vista de carreira, entendeu? Eu já queria que tivesse essa segurança. E também acho que complementando, né, para empreender não necessariamente precisa ser a pessoa ali novinha saindo da faculdade, né? Acho que o Romero, o Renato, que hoje avaliam outros empreendedores, investem e tal. Tem empreendedor de tudo quanto é idade, tudo quanto é background, é um negócio assim super democrático. Mas você precisa resolver um problema, precisa de resiliência, precisa de um time bom, tudo isso que a gente vem falando. Mas sempre tem espaço para buscar esse caminho, né?
Na real, eu lembro que saiu um estudo há um tempo atrás de que a idade média de um fundador de uma empresa de sucesso, eu não lembro qual a definição de sucesso lá, era tipo 39 anos, um negócio assim. Então, assim, geralmente funciona melhor você com um pouquinho mais velho mesmo. Sim. Passando para a próxima pergunta, que queria ouvir todos nessa, começando com o Romero. Como identificar problemas que são dores verdadeiras? Boa pergunta, hein? Bom, eu acho que uma das coisas que você precisa nesse processo é validar, né? Então, você começa de uma suposição que existe uma dor. Não é uma dor que você sentiu, né? No nosso exemplo lá atrás de Buscapé, era uma dor que a gente tinha. O Rodrigo falou, como é que eu acho a informação de uma impressora? Não tinha site de comparação de preço no Brasil, não tinha lá fora, não tinha em nenhum lugar. Aí você vai validar, você vai tentar encontrar qual é o público que tem aquela dor. E aí você vai tentar entender se aquele público que tem aquela dor é grande o suficiente ou não. E mesmo que ele não seja, se depois você pode criar alguma coisa que resolva uma dor de um público maior. Né? A gente pode dar diferentes exemplos de diferentes empresas. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu vi o Gympass na vida, falei, pô, isso vai resolver minha dor. Eu moro num bairro, eu trabalho em outro bairro, minha namorada, na época eu namorava em outro bairro, e eu não consigo saber quando eu faço academia, porque de manhã cedo, essa aqui é uma, do trabalho é outra, não é a mesma rede, não é o mesmo... Como é que eu resolvo isso? Depois isso foi mudando para outra dor. Eu falei, pô, eu queria às vezes fazer um boxe também, queria fazer um Muay Thai. Pô, não tem. Será que tem algum estúdio especializado que pode resolver isso? Então, o Gympass começou a resolver mais dores do que a dor inicial, que era só eu estar no lugar 1, 2 ou 3. Então, na minha visão, você tem que testar essa hipótese. E isso acontece muito naquele estágio que a gente fala do famoso fit de produto-mercado. Né? Então, você tem uma solução que você acha que resolve um problema e você precisa encontrar alguém realmente com aquela dor. E basicamente, você vai fazer isso com teste, não tem jeito. Os números vão te responder isso. O cara usa, não volta, o cara usa, não gosta. E vem muito aí aquela frase que eu já usei de você se apaixonar pelo problema e não pela solução. Eu já vi muito empreendedor que chega nessa hora e fala assim, ninguém está entendendo o meu aplicativo. Eles não entendem o que eles têm que fazer. Eles não querem usar. Não, pera, não é assim, né? Não é bem essa a ordem das coisas. O seu aplicativo não está resolvendo o problema de quem você achava que resolvia. Aí ou você vai entender se existe algum público que o teu aplicativo, a tua solução resolve o problema, ou o contrário. Se você não tem que jogar isso fora e ver qual é a dor real que ele está sentindo e tentar resolver esse problema. Isso você faz testando hipótese, você faz com protótipo, isso você faz com design thinking, você não precisa sair nem programando para fazer isso. Tá? Posso dar inúmero. Vou dar um exemplo que é legal, que é um exemplo que não envolve tecnologia. A Quizity.com, que é a dona da Diapers.com, fraldas.com, a Amazon comprou por $1 bilhão. O cara era da indústria de fralda, falou, pô, eu acho que as pessoas vão querer muito um site de assinatura de fralda, porque o bebê nasce, já está tudo programado, eu sei que o cara vai precisar de fralda nos próximos, 2, 3 anos. Pô, podia ter programado o site, podia ter feito um monte de coisa. Ele pôs um site no ar, feito no Word, tosco, salvou como HTML, falando fralda do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, essa custa tanto por mês, tanto por mês, tanto por mês, e um telefone. Colocou o cartão de crédito no Google, comprou $50 e começou a mensurar quantas ligações vinham, quanto custava cada ligação. Quando alguém assinava, não era muita gente, ele controlou, ele só pôs $50. Quando alguém assinava, ele pegava e ia comprar na farmácia por R$4 e entregar uma fralda por 3. Perdia dinheiro. Mas ele sabia que em escala ele ia comprar fralda não por 4, ia comprar por 1,5, 2. Pô, ele conseguiu identificar, a dor era verdadeira, ele conseguiu ver que custava pouco para trazer um cliente, ele conseguiu ver que esse cliente não cancelava e adorava o serviço. Com todos os números, ele foi lá, levantou dinheiro e aí ele montou a tecnologia. Ele fez tudo isso sem uma linha de código, sem precisar entender de nada de tecnologia. Né? Então, tem formas de você testar se a dor é verdadeira. Né? Design thinking é uma técnica, né? Você prototipar e testar, mas às vezes tem coisa mais fácil. Às vezes é você sentar com um grupo, 6, não precisa ser muito mais do que 6 pessoas, naquele nicho que você acha que tem a dor, e entrevistar eles, entender se eles têm a dor mesmo.
Eu já vi protótipos sendo feito em papel nisso. Papel, você desenha no papel o que é o aplicativo e como o cara usaria, e o cara fala, pô, mas eu não entendo para que isso serve, você não tem essa dor. Então, é mais fácil, mais barato e mais rápido do que muitas vezes as pessoas acham. No Buscapé fez tudo o contrário, ficou um ano desenvolvendo para entrar no ar. Tudo, não tinha linha startup, a gente não tinha mercado, a gente desenvolveu o protótipo durante anos, e quando a gente colocou no ar o nosso Ideal Customer Profile, que é o varejo que ia pagar, ligou para a gente para processar a gente, fazer tudo errado. Né? Foi pura teimosia, mas hoje tem técnica para isso. O Renato pode falar, que eu estou vendo aí que ele está curioso para falar e sabe muito. Cara, eu vou te falar que tem uma história similar, assim, no sentido de, cara, tem um monte de coisa que a gente fez na 99 que é totalmente diferente do discurso que a gente fala aí das coisas, assim, tipo, a gente não testou tanto nessa ideia, a gente foi para as cabeças, acabou dando certo. Claro que você vai adaptando a ideia no meio do caminho e tal. Mas sobre a pergunta específica, acho que eu tenho duas coisas para falar, uma delas vai ser um pouquinho jabá, tá? A primeira delas é, cara, identificar problemas são dores verdadeiras. Tenta criar o hábito na sua vida de se incomodar com as coisas que não funcionam bem, cara. E, assim, você tropeça no dia a dia com um problema o tempo todo, que é uma dor sua, que você às vezes nem percebe que está tão acostumado com ela, tipo, sei lá, fila no supermercado, tipo, uma coisa que você quer comprar online e não existe online. Tipo, essas coisas que você vai tendo no seu dia a dia, você fala, cara, isso poderia ser muito melhor. Isso são dores verdadeiras que você mesmo tem. E se interessa pelas dores das outras pessoas. Quando alguém reclama de alguma coisa, conversa com um tom de curiosidade para entender por que ela se incomodou com aquilo, né? Para ver se é uma coisa que você poderia construir uma solução. Então é assim que eu identifico ideias no dia a dia. E eu gosto, nesse tema, eu gosto do teste do Google, lá, que o Google fala, que é o teste da escova de dente, que é um produto que é usado pelo menos 2 vezes ao dia, né? Eu imagino que, espero que vocês usem escova de dente 2 vezes por dia, pelo menos. Então, assim, esse é o teste. Se é uma coisa que você usa pelo menos 2 vezes ao dia, a gente gostava muito da 99, porque transporte é uma coisa que você usa pelo menos 2 vezes ao dia. Você, no mínimo, bom, hoje em dia na quarentena nem tanto, mas mundo pré-Covid, você no mínimo ia até seu trabalho e voltava, ou ia para a escola e voltava todos os dias, então você usava 2 vezes deslocamento. Era um problema bastante presente na vida das pessoas, tá? E aí a segunda parte que eu queria fazer um jabazinho, enfim, eu escrevi um artigo no meu site que chama O Ciclo de Vida das Ideias, que dá várias dicas sobre como ter ideias e classificar ideias. Meu site é renatof.com. E eu também tenho um webinar que traz um monte de exemplo, tá no meu YouTube, tem link lá no site, que dá um monte de exemplo de coisas como essa que o Romero falou, das fraldas, exemplos de como colocar MVP para rodar, protótipo para rodar, ideia de como você testa uma ideia na prática antes de você investir para ser um produto final. É um pouquinho de jabá, mas acho que pode ajudar muito quem tem essas perguntas aí. Valeu? Muito legal, Renato. E para você, Débora, como que foi esse momento de identificação de dor e validação? Boa. Bom, acho que na fase, né, de startup ou da vida, assim, você tem diferentes fases de identificar problema e validar, né? Então, você começa, acho que quando você tem uma ideia de startup, é muito do que o Renato falou, você vai pegando das suas experiências do dia a dia, eu falo, cara, não é possível que só eu tenha esse problema. Ou você conversa com alguém de uma área específica, não sei, pessoas que trabalham no agro, conversa com um fazendeiro e fala, pô, eu tenho esse problema aqui, parece que todo mundo tem. Então, você pega alguma experiência que está próxima de você, ou que você conversou, ou que você pesquisou, e você cria uma hipótese, né? E você tem esse ciclo de você tem uma hipótese sobre um problema e você quer validar essa hipótese, você aprende e gera novas hipóteses, e a vida de uma startup, de uma resolução de problema fica nesse ciclo, né? E ela vai variando. Acho que a primeira fase acaba sendo isso. Eu tenho um problema, às vezes, meu. Então, por exemplo, no caso da Cuidas, a gente começou muito com essa ideia da atenção primária, né? Eu nem conhecia o conceito. Então, pô, eu tinha acabado de voltar para o Brasil, por exemplo, eu não tinha plano de saúde, eu não estava trabalhando, não tinha plano de saúde. E aí, quando o Matheus me trouxe a ideia da Cuidas, que é os meus sócios, ele falou, não, porque se a gente tivesse um contato fácil com um médico que qualquer coisa que acontece na sua saúde, você primeiro se referencia para ele e ele te encaminha, ele pode ou resolver seu problema, ou se for algo muito específico, ele vai saber com quem você vai ter que falar. Eu falei, putz,
faz muito sentido para mim, né? Porque quando você tem um plano de saúde, você fica confuso. Eu não sei qual desses médicos é melhor, eu não sei qual especialista tem que ver, enfim. Então, aquilo primeiro fez sentido para mim. E ali a gente foi avançando. Aí você vai para um segundo momento, que é um pouco do que o Romero e o Renato falaram, dessa validação. Como você encurta esse processo de validação? Em vez de passar um ano codando para lançar um produto para ir ver se ele funciona, qual que é a maneira mais rápida de testar uma hipótese? É fazendo algumas entrevistas? É fazendo um vídeo, publicando e vendo se tem resposta, né? E isso nunca acaba, né? O processo de você ter uma startup é isso. Você gera ideias, tenta validar as hipóteses, e cada vez que você vai arranjando mais ferramentas, mais diferentes testes você vai fazendo, né? Tem, assim como a Roberto falou, tem a história famosa do Dropbox também, que em vez de eles construírem o Dropbox, eles fizeram um vídeo, divulgaram para a galera de tech, assim, que bombou, e eles falaram, beleza, a galera gostou, então agora vamos construir. Tem várias histórias assim, né? Mas é isso, acho que o principal é você conseguir pensar em maneiras mais rápidas de testar essas hipóteses e iterar mais rápido. Legal, Débora. E agora, indo para a nossa última pergunta, queria começar com o Leandro. A pergunta é: quais os pontos críticos que vocês enfrentam desde os testes de ideias até chegar ao produto inicial? Mesmo como estando na Gympass, não desde o começo, como que você viu esse processo? E mesmo hoje, quando surgem novas features ou novos produtos, como que é esse teste e a validação? Então, tudo começa, né, identificando a dor. E, dado a dor, a gente reúne lá os grupos para pensar, fazer um brainstorming de como resolver aquilo. E aí tem hipóteses, tem gente de tudo quanto é área, tal, talvez pensando isso, né, no ambiente lá bem early stage, vai reunir lá as suas 6 pessoas, o Romero falou, o mais diferentes possíveis, né, para ter ideias diferentes e tentar pensar ali bem nas hipóteses, daí você seleciona lá aquelas que parecem fazer sentido, aí você tem que testar aquilo, né, e pode ser da maneira mais simples e rudimentar possível. Você tem que falar com gente, falar quem que é o teu cliente. É uma dor do fornecedor, é do cliente, é do pós-venda, é na venda. Você testa aquilo com as pessoas que de fato usariam, né? E nessa parte é legal, porque assim, as pessoas gostam muito de participar disso, de dar opinião, de influenciar. Então não é um negócio que você vai lá e pergunta, aí o cara fala, puta, que saco, mais uma pesquisa, sabe? Se de fato é uma dor, e você vai pegar inputs ali da pessoa em relação àquela dor que ela tem, ela vai falar lá tudo que ela pensa, você vai te fazer identificar coisas que até então não estão tão claras, vão te dar input, né, específicos ali, que, sei lá, a cor é ruim, o tamanho do botão é ruim, ou isso não é um problema para mim, porque na verdade tem uma outra solução aqui que não me importa muito se é A ou B. Depois tem que voltar para casa e lá interar em cima daquilo, né? E ir construindo nesse processo interativo até chegar algum momento que você fala, olha, agora eu tenho que testar isso com uma escala um pouquinho maior, né? Não só ali com as pessoas que você reuniu, que você testou, mas testar em escala. A gente faz aqui os nossos releases, né, em fase A, B, C, você vai lá 5% da base, 10% da base, põe para todo mundo, testa num país, ou põe para todo mundo, só que numa região muito específica. Às vezes você quer testar, né, também coisas do efeito de rede, daquilo, mas controlando os testes até o ponto que você fala, não, agora eu vou colocar em produção aqui para minha base inteira, por exemplo, né? Assim, apesar das diversas técnicas e nomes e os jargões e tal, no final, assim, é quase que o bom senso num processo interativo, você pode fazer mais ou menos, né, teoricamente, assim, com uma base teórica forte ou menos, mas no final o grande drive para mim é esse, né? Tem que ser ágil, é intenso, resiliência, aprender em cima, interação e resolver a dor. Resolver o problema, né? O Romero disse, não ficar apaixonado lá na solução daquilo, né? Eu tenho uma historinha bem rápida aqui, o nosso CTO antigo gostava de contar, né, de que você tinha um problema lá de homem indo para a Lua e você precisava resolver o problema da caneta, né? Porque você não tinha lá como escrever, você não tem gravidade para empurrar a tinta para baixo. E aí tem gente que estava tentando resolver o problema
né, com uma super tecnologia de como você fazia um sistema aqui pneumático ou hidráulico para empurrar a tinta da caneta para baixo e tal. E aí o outro cara pensou, nossa, peraí, o problema não é a caneta, o problema é eu querer escrever. Então leva um lápis. E aí, eventualmente, história bem simplista aqui, mas que ajuda a entender o tema do problema e não da solução. Sim. Eu queria complementar, assim, nessa fase que você, da pergunta aí, que é quais são os pontos críticos de você pegar de uma ideia até transformar num produto final, eu acho que todo esse processo que o Leandro falou, eu concordo, você tem que estar próximo do seu cliente, as pessoas querem ajudar, as pessoas querem, mas eu acho que o que eu focaria aí como principal coisa que eu gostaria de tirar de todos esses testes é, no final desse processo ou durante esse processo, você conseguir simular o mais próximo possível o pensamento do seu cliente. Então, se você conseguir pensar como ele, você está trazendo um negócio para dentro da empresa que é super valioso, porque aí é como se fosse o seu próprio cliente construindo o problema e tomando as decisões. E os testes, eu tentaria focar os testes nesse sentido. Como que ele pensa em relação à tomada de decisão de dinheiro? Como que ele pensa sobre o hábito dele usar um aplicativo ou sistema, etc. Como que ele pensa quando ele é impactado pelo problema pela primeira vez? Como que ele pensa quando dá um problema no aplicativo ou no sistema, etc. Assim, tipo, se você conseguir internalizar isso, e aí você tem uma dose de empatia grande quando você faz isso, fica mais fácil você tomar as decisões de qualquer coisa, até de produto e tecnologia melhor, mas até de decisões de negócio ajuda bastante mesmo. Pegando esse gancho, Romero, e com o que o Leandro e o Renato falaram, você contou, vocês ficaram 1 ano fazendo protótipo. Olhando para trás, vocês teriam feito diferente? Foi importante esse 1 ano? Como que foi? No nosso caso, a gente tinha tido já um indicativo do mercado que ia ser difícil, porque a gente tentou primeiro lojas físicas, e era diferente, o approach era, a gente tinha um software que a gente desenvolveu, que tinha que ter no máximo 1.4 megas, porque ia estar num disquete, que a gente ia deixar em banca de jornal, e as pessoas iam passar, pegar na banca de jornal, instalar no computador o programinha, esse programinha no computador ia vasculhar o HD, encontrar os softwarezinhos de gestão da época, ou uma planilha de Excel, pegar esses preços, quando dava meia-noite, ele conectava na BBS, porque era pulso único, a internet custava uma fortuna na época, conectava na BBS e mandava os dados para a gente. Fazia isso da meia-noite às 6, por ser pulso único, e geralmente tinha desconto. A internet era por minuto naquela época, custava entre R$ 3,50 e R$ 5,00 o minuto. E para baixar uma foto, resolução que hoje é considerada baixa, levava alguns minutos, 3 minutos, 4 minutos. Então, esse primeiro protótipo deu água. Fui lá, morava no Paraíso, aqui em São Paulo, fui em todas as lojinhas do bairro, na papelaria, na padaria, na lojinha de informática, qualquer uma, todo mundo falou, você está pirado, eu não dou preço nem por telefone, não existe isso que você está querendo fazer. Aí veio a segunda ideia de capturar preços que já estavam online, que a gente identificou 4 lojas online, a gente resolveu desenvolver um software autônomo que conseguisse capturar isso automaticamente. Então, ele fingia que era um usuário frenético, né, um browser, um robozinho, e entrando, pegando todas as páginas, identificava que era produto, que era preço, que era foto, e trazia isso para o nosso banco de dados e passava toda a noite varrendo, também da meia-noite às 6, porque aí a gente que tinha o custo da internet. Se eu fosse usar o que veio como academia depois para resolver esse problema atrás, eu teria desistido, ou na primeira vez, ou nessa segunda, quando eu coloquei o protótipo no ar, e os varejistas ligaram ameaçando processar. E aí vem um pouco do que o Renato também comentou, de ter essa teimosia, essa paixão, de falar, não, mas faz muito sentido, é tão óbvio que eu não posso ter que ir nas lojas para comparar preço. O nosso propósito, a nossa paixão era tão grande, a gente falava, como pode, na relação de consumo, o poder não estar na mão do consumidor? A gente vai ser essa ferramenta que vai ajudar a pegar esse poder e trazer para a mão do consumidor. Ele estava lá na mão da indústria no começo do século passado, então o Ford já brincava e falava que ele fazia carro de qualquer cor, contanto que fosse preto,
porque preto era a cor que secava mais rápido. Então, dane-se, você não vai ter escolha consumidor. Aí esse poder veio para a mão do varejo, ainda tem muito poder na mão do varejo, mas diminuiu radicalmente. Mas há 20 anos atrás, você ia num supermercado, ele tinha só uma ou duas marcas de cada produto, que era a marca que ele tinha negociado, você não tinha seleção. E era isso, acabou. Mas você tem tal, mas não, tem essa, acabou. E a gente achava que de alguma forma isso ia para a mão do consumidor, a internet ajudar e a gente a ser esse agente transformador. E a gente insistiu. Então a estratégia a partir daquele momento foi, e eu lembro que eu tinha um investidor que falou isso, falou, olha, a estratégia que sobrou agora é a mão que dá é a mão que tira. Então você vai ter que ser tão relevante para os varejistas, ele quer sair, mas você vai ter que ser tão relevante a ponto dele não poder mais sair. E foi isso que aconteceu, 3 anos depois. Para converter todos os varejistas em pago, a gente tirava ele do ar, ele percebia que as vendas caíam, às vezes pela metade, tentava descobrir o que tinha acontecido. Não existia Google Analytics, você tinha que rodar um negócio chamado Web Trends. E aí ele falava, caramba, não tem mais referrer do Buscapé. O que aconteceu? Aí atrás a gente falava, bom, agora é pago, e convertia ele em pago. Então, a gente realmente teve que usar, é um mercado de dois lados, a gente teve que usar a força dos consumidores. Então, o que a gente fez? A gente tirou a força do varejo, deu na mão dos consumidores, e depois, por ter feito isso, né, a gente foi embaixador desses consumidores para ir lá e falar, agora você vai ter que pagar para estar aqui. E aí deu certo. Mas com o que existe hoje, não existiria. Eu não recomendo isso hoje. Por quê? Porque hoje já tem... A gente tinha 130 milhões de internautas no Brasil, agora a gente tem 210. O Covid digitalizou todos os CPFs do planeta. O que ninguém entendeu, todo mundo fala assim, o Covid fez a digitalização da empresa. Que empresa? O Covid digitalizou o planeta inteiro, as pessoas. Meu pai não usava celular, ele falou, isso afasta as pessoas, não usa o WhatsApp. Agora é o WhatsApp, é Zoom, é iFood, senão ele não vê o neto, ele não come, né? Ele não anda sem Uber. Então, você tem um mercado já de 210 milhões de pessoas, por que você vai perder um ano correndo o risco de alguém lançar alguma coisa mais nova, fazendo um protótipo muito elaborado, se você pode colocar algo rápido no mercado? Né? Então, eu não faria o que eu fiz hoje em dia. Legal. Para finalizar agora com a Débora. Débora, se você quiser contar um pouquinho como que foi esse processo de testes e produto inicial na Cuidas. Boa. A gente começou tentando um conceito bem MVP. Então, dentre os 3 founders, a gente fechou... Foi muito rápido o nosso começo, assim, tipo... A gente fundou a empresa oficialmente em maio, em junho a gente levantou uma rodada, aí fechou o primeiro cliente. E o nosso MVP, a gente não tinha um aplicativo. Então a gente, né, dando passo atrás, o que é a Cuidas? A gente tem um serviço de saúde para empresas, onde a gente leva médico para atender fisicamente no escritório da empresa. Agora está todo mundo no virtual. A gente tem as 2 modalidades, hoje está quase todo mundo no virtual. Mas no começo a gente levava o médico para atender na empresa e você pode falar no chat com o time de enfermagem também, enfim. Então, a ideia, né, longo prazo da Cuidas, a gente ter todos os seus dados de saúde, etc., super organizados, no nosso prontuário, você ter acesso a isso no aplicativo, tal. Qual que foi o nosso MVP? Eu fiz uma landing page para Cuidas, aí eu fiz uma landing page para cada empresa cliente, não tinha login, nem tinha login, tinha um link para um Calendly para marcar consulta, que é uma ferramenta externa de agendamento, e a gente tinha um cartão de visita que a gente imprimiu lá, colocando o celular, o WhatsApp do enfermeiro, que foi o nosso primeiro enfermeiro que atendia todas as empresas. E era isso, qualquer dúvida a pessoa entrava em contato com o enfermeiro falava com a gente se virava, marcava ali a consulta pelo Calendly, que ia já para a agenda do médico, e a gente mandou flyer, enfim. Então não tinha login, eu simplesmente fiz uma landing page básica. E a gente rodou assim por muito tempo. Prontuário, a gente improvisou um prontuário nosso, a gente não quis usar um prontuário externo, porque a gente queria ter os nossos dados de saúde com a gente desde o começo. Então, a gente fez o mínimo que a gente podia fazer para ter esse controle e ser seguro, porque afinal a gente está falando de dados de saúde de pessoas. E a gente ficou rodando com isso por acho que uns bons 6 meses, assim, para até a gente realmente lançar o primeiro aplicativo. Então, a gente pensa, e com isso a gente fechou acho que uns 5, 6 clientes no começo. Então, foi uma coisa que eu fiz tipo, em algumas semanas, 1, 2 semanas, e foi iterando para fechar os primeiros clientes. Aí depois contratei engenheiros, a gente começou a pensar em produto. Mas a gente já começou a fechar contrato com algo super simples que eu fiz improvisadamente. Então, foi bem legal.
Eu adoro ouvir essas histórias de MVP porque materializam muito o que no futuro ia ser um aplicativo e acho que aproxima bastante. Pessoal, queria agradecer muito a presença de vocês hoje. Eu vou passar a palavra para o Vitor agora, que vai fazer o encerramento do evento, mas Renato, Leandro, Débora, Romero, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito, todo mundo que estava aqui com a gente com certeza aprendeu também. Vou passar para o Vitor agora, então. Oi, gente. Bom, eu queria também agradecer aí pela Marina, que brilhantemente a mesa, e principalmente para os nossos convidados, que responderam muito bem a todo mundo, todas as perguntas que surgiram aí. A gente fez o sorteio, não sei se todo mundo viu, mas está aí dentro do comentários da live, e